E aí, tudo bem? Eu sinto que eu estou muito enferrujado, né? Porque isso eu desenvolvi quando eu era adolescente, não agora que eu tô velho. E aí eu vou talvez refazer todos os vídeos, porém existem conceitos legais, muitas vezes eu acabo esquecendo de criar o conceito, entrar no conceito para criar outro conceito, né? E estou falando isso porque eu estava editando o vídeo, estava todo bonitinho na edição e o Windows 11 travou. Ai, meu coração. Quase que meu coração para de tristeza. Eu também estou triste que eu passei numa psicanalista e ela deu a entender que a minha personalidade é construída na pulsão da morte, tá ligado? E realmente, né, a coitada ficou até triste comigo, né? Então, tem escrito aqui livre-arbítrio, livre-arbitrariedade. Vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. E eu vou dar uma explicação sobre como que o apóstolo Paulo chegou àquele conhecimento dele. Vamos falar de darwinismo, vamos falar de marxismo, vamos falar de vários conceitos aí, né? Vários conceitos. Vários conceitos. Vamos aqui. Eu mesmo vou me guiar aqui. Vamos explicar o conceito que eu estava falando sobre o apóstolo Paulo, que é o caminho largo, ou sistema de coisas. O caminho largo, o sistema de coisas, ele foi criado no sexto dia do homem. Então, ele é a vida, a verdade e o julgamento, né? Que isso é um conceito bíblico. Ou o comércio. Se o comércio, ele como fala, ele existe, vai existir uma consequência desse comércio. Então, as consequências positivas e negativas vai se criar uma política. Mas uma política sem justiça, ela não existe. Um comércio sem política, ele não existe, porque pode tudo. Então, se existe uma religião. Beleza. Então 666 é política, comércio e religião. E isso daqui cria o sistema. Eu escrevo de coisas. Isso cria o sistema de coisas, né? E esse sistema de coisas, ele vai botar cada indivíduo em uma posição relativa do comércio, né? Do comércio. Isso vai criar, né, o discernimento individual, né? Então, pelo comércio, cada um vai ter a sua posição, né, pelos seus ganhos. Isso vai determinar o sistema de coisas. E aí a política, ela vai tentar resolver essa posição relativa, né? Porém, a política sem uma justiça, isso jamais vai ser implementado, né? Novamente, não sei se eu falei aqui, id, ego, superego, vamos dizer assim, né? Então, o sistema de coisas, ele põe uma posição relativa. Essa posição relativa está diretamente associada à sua realidade, né? Então isso quer dizer que me desculpem, gente. Existem fatores que estão diretamente ligados ao seu comportamento, que não são o seu id, que são o seu ego. E o seu ego, ele pode ser tanto toda a construção do seu
eu, né, social, e o seu id mais o seu ego, né? E os dois estão convergindo um contra o outro diariamente para construir o seu super ego. Mas agora vamos entrar numa resolução muito louca mesmo. Vamos chamar o Weigand. Como que essa construção aqui, né, está relacionada diretamente à capacidade cognitiva do indivíduo? Vamos no darwinismo aqui, né? Vamos pedir aqui para o Darwin abaixar aqui em mim. Antes de existir o homem na Terra, existiam hominídeos, etc e tal. E como esses hominídeos eles eram? Eles eram indivíduos que tinham personalidade. Eu acredito que não. Esses seres humanos, eles tinham a aceitação social. Possa até ser, mas eu acredito que não. Talvez eles tinham os impulsos, a pulsão. Eu acho que sim. O comércio, ele só pode existir se o indivíduo ele tem personalidade, né? Ele consegue avaliar as coisas. Como falo? Nossa, acho que eu cometi um erro aqui. Vamos recapitular aqui. A personalidade do homem, né, ela está diretamente associada a esses três fatores aqui, né? Comércio, política e religião. Mas eu preciso explicar como se criou esses três fatores dentro do comportamento neolítico, né? Mas antes de ser criado a personalidade do homem, né, precisou, né, haver a aceitação social. A aceitação social, sim, ela está diretamente associada ao comércio, né? E aí, o que acontece? Ai, nossa, mano. Eu buguei totalmente aqui. Então agora a gente precisa chamar o Charles Darwin, né, para explicar como que foi criada toda essa estrutura, né? E essa estrutura criada pelo homem, ela foi desenvolvida quando o homem alcançou o seu patamar máximo, né? Que é a personalidade. Aí você acha que a personalidade é um fator característico da nossa espécie? Não. Antes de vir a personalidade, precisou vir primeiro o comércio, né? Mas é a aceitação
social. A aceitação social, ela nunca existiu, né? Primeiro precisa ver os instintos. Toda hora eu cito Darwin aqui nas minhas aulas, porque é o seguinte: todos os traumas, todos os medos, todos os problemas da mente sobre a nossa mente primitiva. Então existiam grupos que não eram racionais e eles tinham e essa convivência em grupo foi porque eles se sentiam ameaçados pelas outras espécies, né? E começou-se a ver o desenvolvimento, né, da interação social pela necessidade da convivência por causa das ameaças do mundo ao seu exterior. Então os instintos em si, né, eles foram a primeira base, né, do cérebro para a aceitação social. A aceitação social, ela começou a ver um comércio, né, e até uma política, e até uma religião, né, entre esses indivíduos. Porém, a verdadeira política ela só surgiu, né, talvez não existia nem a política, existia só o comércio e a fé pelos instintos, que é a personalidade. E a personalidade está diretamente ligada ao raciocínio. Isso daqui é uma coisa até... é um subtítulo da questão, mas aqui é a questão mais importante. Deixa eu explicar para vocês. Os instintos eles estão relacionados à psicose. A aceitação social está relacionada à neurose. A personalidade está relacionada ao... Além do super-ego, né, o livre-arbítrio, a livre-arbitrariedade. Ou seja, o instinto e a pulsão é a psicose. Todos têm uma psicose leve, né? E a psicose, ela deixou de ser tão importante entre os hominídeos, etc. e tal, quando veio a neurose, onde que eles começaram a enfrentar os seus medos da realidade. Então, todo ser humano ele tem um nível de psicose, mas a psicose não toma totalmente ele, porque ele desenvolveu a neurose, que é a questão da aceitação social. Então ele começou a reprimir a sua psicose. Mas depois da neurose, etc., começou a vir a personalidade. A personalidade fez com que o indivíduo ele desassociasse a psicose e a neurose. Ele começou a se questionar sobre o eu, né? E ele começou a estruturar os seus instintos e a sua aceitação social. Então isso, né, começou a criar o sistema de coisas constituído pela cultura judaica. E pois daqui é uma tese ultra louca, tá ligado? Ultra louca, mano. Ultra louca. Então, em vez do Freud pesquisar no homem, ele tinha que pesquisar no macaco. O Freud fez psicanálise com espécie errada pra ele entender a origem disso. Ai, meu Deus do céu. Então, quando esse grupo formou esse padrão lógico aqui, ele começou a gerar um sistema de coisas. O que os primeiros homens na Terra, o hominídeo, sei lá qual que é, né, o Homo sapiens, ele começou a fazer. Eu era da tribo. Eu era da tribo A. Eu usava vestido. Ih, meu jeito era agora. Ai, profeta, não conta. Eu usava vestido e um tacape. Isso aqui é a tribo A. Tribo B, poderia até mudar a cor de dia, mas não vou mudar. Tribo B usava a lança. A tribo C usava a calça. A tribo C usava a calça. Então,
existiam confrontos, encontros. Então essa tribo aqui percebeu que eles estavam perdendo muito usando a bata e a lança. Então eles resolveram pegar isso daqui e criar uma verdade para isso. Então isso daqui criou o comércio. Porém, a tribo B não concordou com isso, juntamente com a tribo C, então eles criaram a política. E aí a tribo A, que ficou pressionada, eles criaram a religião porque houve uma total disfunção das suas crenças. Essa disfunção dessas crenças fizeram uma discussão sobre que existia uma verdade ou não. Essa função de verdade ou não criou a religião e a justiça. Então eles confrontaram essa tribo aqui. Além desse fator, a linguística, ela não é um fator do id. O raciocínio não é um fator do id. Muitas das coisas da gente não é um fator da pulsão. A nossa fala, a nossa personalidade, a nossa aceitação social é uma coisa muito complexa. São ligações não baseadas, como eu havia dito antes, eu até apaguei aqui, na psicose. A psicose é simplesmente um mecanismo de ação e defesa. A aceitação social, ela está acima da psicose. Ela começou a criar a fala e todos os outros fatores, mas só com a personalidade que começou a criar o sistema de coisas, né? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui, o homem, ele não tem só a porção de vida. O homem, ele não tem só a porção de morte. É uma coisa muito mais profunda, né? A psicose, né, sobre a porção de vida e morte é real, mas existe a neurose. Quando eu converso com as pessoas, quando eu vejo uma pessoa com esquizofrenia, eu vejo muita neurose do esquizofrênico e eu vejo os traumas dele, eu consigo ver com a minha tese. Né? E depois eu vou até explicar como a esquizofrenia funciona. Eu criei um padrão matemático sobre a esquizofrenia e sobre todas as outras doenças mentais. O psicopata em si é uma pessoa extremamente materialista e ele vive dentro das suas fantasias. Quando as suas fantasias são quebradas, ele surta, né? Por isso que ele mata outra pessoa, porque ele coloca as suas fantasias acima da realidade. E o esquizofrênico, ele faz a mesma coisa, mas o esquizofrênico, ele surta. O psicopata, ele não surta. O psicopata, ele enlouqueceu porque ele perdeu algo na tua infância. Além disso, existe um fator extremamente louco. Por exemplo, existe a cartaz de Freud. Na cartaz de Freud, você tira os traumas, que muitas vezes são até associados à infância. Porém, quando você tira esses traumas, nenhum psicanalista até hoje percebeu que todas as pessoas têm, como fala, não se desenvolveu, não teve a convivência em neurose, em grupo. Então essas pessoas têm muito medo das pessoas. E a pessoa não tem uma personalidade muito forte. Então você tirou o trauma da pessoa, você vai ter que construir a personalidade de adolescente e de adulto na pessoa para a pessoa se tornar uma pessoa normal. Senão ela volta à sua própria forma primitiva. Os seus traumas, eu crio até outros traumas. Então a psicanálise não percebeu que existe o trauma da infância e a pessoa nunca cresceu como ser, como indivíduo, né? Isso é uma falha grotesca na psicanálise e os psicanalistas não veem isso. Então o psicanalista, ele precisa saber como construir o posicionamento da pessoa para lidar com os problemas da sua realidade. E aí
essa pessoa vai viver. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Vocês já assistiram aquele filme do Freud junto com Jung? Que tem uma moça lá que ela tem, sei lá, ela fala assim, ela vê coisas, mas ela tem uma neurose, mas você vê que ela até vê coisas que ela se comporta até como uma pessoa que tem esquizofrenia, né? Eu achei estranho, eu queria ter uma explicação daquilo. Aquela pessoa, o Jung, ele tira todos os traumas dela da infância, cura ela, e aí ela, opa, eu virei uma mulher, eu quero você, né? E aí ela começa a ter uma vida de uma adolescente, de uma adulta com cara, ela começa a formar totalmente a sua opinião, e ninguém percebe que quando ela se libertou dos traumas da infância dela, ela tinha tudo apagado, o presente dela, a aceitação social, a personalidade, e aí com os problemas de relacionamento que ele teve com ela começou a construir a sua mente social, a sua mente individual, de indivíduo. E ninguém fez essa analogia. Nenhum cara que conviveu com ela e viu as mudanças da personalidade dela, isso, tá ligado? Eu fico bobo de ver na psicologia. Mas tá, eu entrei numa linha aqui, não quero entrar nessa linha aqui, eu quero voltar aqui. Quero voltar aqui. Não vou apagar isso aqui. Então, o sistema de coisas, né, eu entrei numa linha muito profunda, mas eu preciso explicar. A implicação do sistema de coisas, ele está, vamos voltar aqui, sistema de coisas. Ele é um sistema, né, que está diretamente relacionado a criar um sistema tão grande que cada indivíduo ele tem uma realidade social, que vai construir o ponto de vista, né? Ponto de vista, a personalidade, né? Ou seja, aonde a pessoa nasce, isso vai criar um superego, né? Vai criar um id, um ego, um superego. E o que isso acontece? A pessoa é rica, né? A pessoa sendo rica, né, ela vai ter o seu id, seu ego, seu superego baseado no dinheiro que ela tem, nos status sociais que ela tem, na imposição de todas as pessoas da sua realidade, principalmente os seus pais, e isso, né, vai estar fazendo com que a pessoa tenha todo um comportamento, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que sofre injustiça, cada indivíduo dentro de uma realidade vai criar, né, um superego, uma personalidade, né, que vai ser seu ponto de moral, seu ponto de julgamento, seu ponto de certo e errado e como agir com as pessoas. E essa personalidade é diretamente proporcional ao ponto de vista que é uma soma, né, do indivíduo mais o mundo que ele está. Isso vai gerar todos os recalques da pessoa, ou seja, muitas características da personalidade do homem é muito nova, é muito além da parte mais primitiva, que são a psicose ou a pulsão. É uma parte muito mais moderna do que a neurose, né? Isso são partes que demoraram muito para evoluir, e existe agora a parte da razão. E a próxima evolução, eu acredito que, se houver,
Não vai existir seres humanos nem com id, nem com ego muito aflorado. Eles vão ser muito mais recalcados, né, ao ponto de quase não existir, né, fazendo com que a pessoa tenha essa visão do sistema de coisas muito... Tá. Mas voltando à questão aqui, né, mas esse vídeo aqui está muito bem feito, eu não vou... talvez eu vou cortar essa parte, que eu quero fazer uma coisa hoje. Nossa, eu já tô cansado. Eu acho que eu vou explicar o sistema judaico, que é a antemão desse ponto de vista aqui do sistema de coisas, tá? Então, voltando ao ponto aqui correto aqui, o sistema de coisas, ele cria, como fala, ele cria o ego do indivíduo, tá? O ego, a formação dos seus pais, a sua posição, a sua situação, as suas escolhas, o seu comportamento, e essas ondas aqui vão criar super ego, né? E o super ego está diretamente relacionado a personalidade. Essa personalidade, né, ela está diretamente relacionada à sua posição relativa. Eu não sei se eu comentei isso daqui, mas vocês perceberam que o sistema de coisas e o comportamento individual é o capital de Karl Marx. Se eu repetir novamente aqui, eu peço desculpa. O capital de Karl Marx é retirado do sistema de coisas, o conceito judaico, né, o que eles falavam, os apóstolos, os profetas. E aí existe a burguesia, e o sistema piramidal, que a posição de cada um dentro desse sistema vai ser diretamente construído, né, o seu id, o seu ego e o seu super ego. E a posição de cada um da pirâmide vai colocar uma verdade absoluta. E essa verdade vai ser seu senso de moral e seu julgamento. E a consequência disso vai remoldar novamente esse indivíduo para alguém bom ou ruim por causa da sua escolha. Porque se a pessoa escolhe lutar pela verdade, ela vai construir os seus valores de forma correta. Mas se a pessoa ela começar a procrastinar, isso vai transformar com que a pessoa seja corrupta, né? Porém, esse sistema ele é cego, porque se existe um sistema de coisas, se existe um sistema de coisas e as pessoas lutam pela sua posição relativa dessas coisas, idolatram essas coisas que elas têm no sistema, e isso vai fazer os seus status sociais, isso faz com que todas as pessoas sejam cegas e que ninguém veja o ponto de vista da pessoa, a realidade, a necessidade, mas a pessoa só vê o fator, né? O fator da sua existência em relação ao sistema de coisas. E ela só julga em relação a esse fator desse sistema de coisas. E a gente volta a Karl Marx e o Capital.
Então, o ponto de vista e a personalidade é um adjeto construído pela posição relativa do sistema de coisas e como esse indivíduo fica em relação ao sistema de coisas. Então, Karl Marx não está errado, mas ele tirou o sistema de coisas da cultura judaica. Capital é uma cópia de algumas filosofias do povo de Israel. Mas ninguém entende a filosofia do nosso povo, porque é tão complexa, tão complexa, tão complexa, que a gente usa termo matemático e pura numerologia para entender todos esses termos. Que pena que eu perdi a minha mãe, ela não me ensinou tudo, mas ela começou a ficar muito velha. Mas a época de eu aprender mesmo a base, era quando eu era jovem, disso desenvolver um monte de coisa, né? Ou seja, cada pessoa ele tem um fator relacionado a quem ele é e como ele vive nesse meio, e ele só luta pela sua sobrevivência dentro desse sistema, e ele só luta pelas coisas para manter a sua vida, ele só julga as pessoas em relação a o que essas pessoas são relacionadas a essas coisas que ele consegue, né? Então, o que acontece, que o povo de Israel fala que isso daqui é a marca da besta. Isso vai dar posição relativa dentro da pirâmide. Isso faz a nossa sociedade. E isso envolve muito na construção do ser. No que eu falei, né? Em tudo que eu falei aqui. Nossa, eu já fiquei cansado. Então esses valores fazem com que as pessoas tenham uma personalidade horrível, né? Porque não tem a construção hebraica, que é a visão patriarcal verdadeira, né? Que é o homem sempre trabalhar para construir todas as necessidades da mulher, né? E ajudar os seus familiares e entender os problemas dela e tentar trabalhar para libertar ela dos problemas, trabalhar para construir a liberdade dos seus filhos. E na cultura patriarcal, a coisa mais importante são os seus frutos. E dentro do judaísmo, ou da cultura israelita, você não poderia cometer nenhum erro por causa dos frutos. Se você cometesse um erro por causa dos frutos, você poderia desgraçar até a milésima geração sua e de todas as pessoas à sua volta, né? Mas eu não quero entrar aqui no fator família. E esse sistema de coisas faz com que as pessoas julguem umas das outras, né? Que é a religião, que é a política e que é o comércio, né? Existe esse fator dentro do homem, né? E existe esse fator em volta do homem, criando o seu pensamento. E esse fator é totalmente errado, porque na cultura judaica, todas as coisas são feitas para a vida. Nada nenhuma vida é feita para uma coisa, né? Mas infelizmente a democracia, o sistema de coisas, ela cria essa marca, né? Eu acho que eu não fui muito claro aqui nessa segunda parte do vídeo aqui, mas eu estou cansado. E quem quiser fazer pergunta, me faça, me confronte com meus argumentos, por favor. É uma unicamente para explicar o advento da vida. E essa mente consegue explicar todas as passagens, entender tudo, né? Então eu fico agradecido.